Oiê, eu sou a Nick, eu sou mestre e jogadora de RPG e a HQ de Ordem Paranormal chegou em minhas mãos. E sim, eu li tudo numa porrada só. E eu trago uma review sincera, detalhada e com spoilers sobre como eles trabalharam a história de O Segredo na Floresta na HQ. Primeiramente, agradecimentos a Jambô por ter me enviado a HQ enquanto ainda está rolando a promoção de ter o pin dos Galdérios e os marca-páginas que inclusive estão ali atrás, muito bonitos. Eu amei, sinceramente não estava esperando, agradeço muito a Jambô e vamos para a review. É o seguinte, a review vai ter spoilers e vai ter assim imagens de cenas bem explícitas da HQ. Então, se você não quer nenhum spoiler até conseguir ler, eu sugiro que você não assista esse vídeo. Ai, Nick, mas você não vai fazer uma versão sem spoilers? Não consigo, gente, é impossível pra mim. Eu preciso falar sobre o que tá aqui dentro. E se eu não falar, eu vou ficar maluca. Eu vou dividir essa review em 3 pequenas partes. A primeira delas é adaptação à HQ. Quando você tira um RPG audiovisual que as pessoas assistem, que tem pessoas jogando, que é uma história contada ao vivo, da qual o mestre não tem muita escolha, o mestre não tem nenhum roteiro para seguir, é diferente de você colocar isso para um leitor ler. É diferente de você roteirizar a história. Então, eu quero mostrar para vocês como eles conseguiram adaptar O Segredo na Floresta, que é uma história muito específica, uma história assim, cheia de, entre muitas aspas, fillers e coisas irreais, né, gente, para uma HQ. A história foi mudada assim. Muitos pontos foram alterados para justificar também a saída do Thiago, porque o Hakim, na época ele estava jogando LoL profissionalmente, a gente sabe que às vezes ele não podia participar das sessões. E como eles justificaram a ausência do Thiago nessas cenas? Houve justificativa sim para a ausência do Thiago. E outra coisa que eles trabalharam muito bem foi a personalidade dos personagens. Foi tudo muito bem adaptado para uma HQ, porque eles diminuíram um pouco da insuportabilidade da Liz. Outra coisa foi que eles tiraram um pouco da caracterização do Joey, porque o Joey era um personagem muito característico. Ele era um personagem até, vamos dizer assim, ele era um personagem muito satírico, tá ligado? Ele não conseguia tomar decisões por ele mesmo, por causa da Liz e do Thiago, e eles diminuíram um pouco dessa dependência do Joey aqui na HQ, tornando ele mais ele, dando uma personalidade mais forte pro Joey, e eu acho isso maravilhoso. Um outro ponto também foi que a gente teve o trabalhar do tempo. O elemento de morte é exatamente sobre tempo, sobre passagem de tempo, sobre a espiral do tempo que leva a todos nós. Então, o elemento de morte, ele foi muito bem retratado aqui, com cenas do futuro, cenas do passado, explicando o passado de alguns personagens que antes nem importavam, mas agora finalmente a gente sabe por que eles estavam ali. Mostrando futuros que nunca aconteceram, mostrando futuros que poderiam ter acontecido. Então, assim, eu acho que eles trabalharam a questão da passagem de tempo como um elemento morte, como uma espiral de tempo muito bem na HQ. Então, assim, esses são os pontos em que eu vou mais pegar, assim, nessa review para vocês. É o que eu mais vou falar. Vou falar sobre a passagem de tempo, vou falar sobre a descaracterização ou a caracterização de alguns personagens que foram mudados do audiovisual para a leitura, né? Para você conseguir ler e eles ficarem suportáveis. Seguinte, então. Já começa com um pequeno resumo do que aconteceu em Iniciação. A equipe se conhecendo, a apresentação do Thiago, da Elizabeth, do Alexander, do Daniel e o que aconteceu com o Daniel e o Alexander, né? Que cá entre nós foi bem triste. E depois a gente já passa de 6 meses atrás para 2 meses atrás, ou seja, já tem esse trabalhar de tempo de novo. E começa com o passado do Joey. O encontro dele com o Thiago e com a Liz no cemitério, que sempre foi mencionado pelo Luba, mas a gente nunca viu, a gente nunca soube mesmo como aconteceu em game, né? Vai saber. Então agora a gente sabe. O Joe e os amigos dele foram atacados por um rastejador sombrio, um
monstro do elemento de morte e sangue, que basicamente persegue pessoas até matar elas. E foi por isso que nenhum dos amigos do Joey sobreviveu, porque é um bicho muito complicado, gente. O Nex desse bicho, o VD desse bicho é bem alto, tá? No bestiário. Vou dizer que, como mestre agora, o Rastejador Sombrio, ele é um das criaturas mais interessantes de se trabalhar, porque ele é difícil de você lidar. E aí que a gente muda para um futuro, um negócio que a gente jamais imaginava. A partir dessa página, as coisas começaram a ficar confusas para mim, porque eu só fui entender o trabalhar do tempo na HQ depois que eu terminei ela. Então, quando eu comecei a ler e eu olhei tudo aquilo, eu falei, cara, isso não tá fazendo sentido. Isso não aconteceu. 5 anos no futuro, a gente tem uma cena de casamento entre a Liz e o Thiago. Uma cena que nunca aconteceu, porque nós sabemos o que aconteceu, né, no futuro. Então, a gente tem no casamento deles, inclusive, coisas que mostram realmente que isso que estava acontecendo não é real. Se vocês repararem, o Joey já está com a cicatriz, mas o Chris está vivo, e aí a gente tem o Brulho, e o César não tá com a cicatriz da bomba. E aí a gente tem personagens que ainda não apareceram, como por exemplo as 3 espias demais, tá ligado? Elas estão aqui no fundo, o Veríssimo tá aqui no fundo. E piora, fica muito pior, porque de 5 anos do futuro para um casamento que nunca existiu, aliás, os Lizago Shippers devem ter surtado tanto, a gente tem o 7 anos no futuro. Ou seja, 2 anos depois desse casamento, a gente tem uma cena do Thiago no hospital com o Joey, porque a Liz está tendo um bebê e o Thiago é pai de menina. E é uma cena que deixa você muito confuso, porque você não faz ideia do que está acontecendo de novo. Tipo, isso me deixou muito confuso, porque logo no começo da HQ, você ainda não entendeu que a HQ vai trabalhar o tempo como uma coisa probabilidade. Tá ligado? O tempo é uma probabilidade. Isso poderia ter acontecido. Mas a gente vê ao longo da HQ o porquê que isso não aconteceu. Do futuro, a gente passa pro agora, que é o encontro do pessoal, tudo bonitinho. A partir disso, a gente tem a apresentação dos personagens. Além da apresentação dos personagens, a gente tem um pouco mais deles, tá ligado? A gente tem um pouco do que o César faz. O Veríssimo pede para ele mexer nas câmeras, apagar as imagens, essas coisas, e o César mostra para que ele veio, não fica só aquela discussãozinha. Fora o Joey, que também mostra ser muito habilidoso, tá ligado? Então, a gente tem um pouco da personalidade e das habilidades dos personagens aqui, o que eu acho muito legal, porque no RPG você nunca faz ideia do que a pessoa sabe fazer até o momento da luta. Em RPG, a gente gosta de não saber de nada. Mas em livros é diferente. Se você não tiver um pouquinho de uma pista do que vai acontecer, você não termina de ler, porque você não se interessa. A história tem que prender você de alguma maneira. E a história prende a gente falando, caramba, eu quero muito ver o Joey em ação. Outro trabalho de tempo que nós também temos é o 30 anos atrás, que é uma cena do Chris sendo dublê do Arnaldo Fritz. Do Chris fazendo a parte de dublê do Eric Tufão, e isso é muito bom, porque o Chris era um pitelzinho. E aí a gente tem um pouquinho mais de como o Chris e o Arnaldo viraram amigos, e por que ele era o melhor amigo do Arnaldo, e ele já conhecia o Thiago, tá ligado? A gente tem um pouquinho mais dessa relação que não foi explorada na RPG, foi apenas contada pelo Ele Joga, né, pra nós, e pelo Hakim. Mas aqui a gente tem, tipo... Bicho, eu juro por Deus... Agora, a gente também tem um pouco dessa relação sendo trabalhada com o Chris. Como ele lida com o luto de ter perdido o pai do Thiago, que era o melhor amigo dele. Como o Joey tá lidando com o fato dos amigos dele terem falecido e agora ele tá tendo que viajar sozinho. Então, assim, é muito bom ter essa profundidade nos personagens que a gente não tem no RPG de primeira. Cara, Segredo na Floresta começou como uma grande zoeira. Ele foi ficar sério a partir daquele acontecimento do episódio 3. Aqui não, aqui o Segredo na Floresta já começa te envolvendo e falando, ó, essa história é sobre luto, é sobre tempo e é sobre emoções no geral. Claro que houveram partes que foram
aceleradas para HQ, como por exemplo os 3 desafios que o Brulho passa para eles no bar de Carpazinha, né, no bar da Ivete, que realmente foram mais acelerados. Ele é mostrado simultaneamente ao mesmo tempo em que o Joey tá jogando os dardos com o Gregório, tinha esquecido o nome dele. Ao mesmo tempo que o Joey tá jogando dardos com o Gregório, o Thiago tá jogando roleta russa, o Chris perde na chave de braço. Então, assim, isso foi acelerado de fato para mostrar pra gente que, caramba, Segredo na Floresta foi uma história contada em 16 episódios de 4 horas. Aqui não vai ter como, tá ligado? Isso não vai ter como. Então, algumas partes da HQ realmente são aceleradas, mas são coisas que são necessárias para a construção da história. Então, elas não podem ser retiradas. Elas têm que ser mostradas, mas de uma maneira mais rápida do que foi mostrado na RPG, porque muitas vezes 2 horas do episódio eram só de roleplay entre os personagens e aí complica, né? A gente também tem um pouquinho do trabalho do Eric Dior. Eles passam a mostrar pra gente o que tá passando na cabeça do velho louco todas as vezes que ele surta, já que ele não tem língua, né? Já que ele não consegue falar, ele inclusive fala com linguagem de sinais. E a gente tem um pouco dos 4 meses atrás, que foi quando os cientistas chegaram a Carpazinha para trabalhar no Projeto Santo Berço. A gente tem um pouquinho de como foi toda essa experiência pro Eric Dior, mas ao mesmo tempo a gente não sabe que o Eric Dior e que o velho louco são a mesma pessoa. Por quê? Porque o velho louco é muito velho, claramente aqui. E 4 meses atrás a gente tem esse novinho bonito. Tá vendo esse novinho bonito aqui? Ele é o Eric Dior. Então, é impossível que esse velho caquético seja o Eric Dior, porque o espaço de tempo não condiz. Então, para quem nunca viu O Segredo na Floresta, isso vai ser uma ótima surpresa. Coisa que me pegou muito com as calças baixadas, que foi o momento em que eles mostram que eles não só vão trabalhar com o passado, como 4 meses atrás, 30 anos atrás, 6 meses atrás, 2 meses atrás. Eles não vão trabalhar só com isso. Eles vão trabalhar com o futuro também. Mas não o futuro de casamento de Thiago e Elis, não o futuro de fanfic que os fãs queriam. O futuro real, que é a página que eles estão falando sobre cicatrizes no bar. Que o Brulho fala, nossa, é cicatriz, garota, que você ainda não tem, mas um dia você vai se orgulhar. E aí a gente tem esse pequeno close na cara do César, que mostra que sim, daqui 6 meses no futuro, ele vai ter uma cicatriz. E isso é canônico. Então, a própria HQ se dá um spoiler. E isso é muito bom para pegar o leitor. Por quê? Porque a gente quer saber como raios essa coisa foi parar na cara do César. Como que o César ganhou essa puta cicatriz? Que o Brulho disse que um dia ele iria se orgulhar, que o pai dele também tinha uma parecida. Porque a gente tem que lembrar que as HQs são focadas não só pra gente que já assistiu tudo e quer ver essa adaptação, mas elas também são adaptadas para um público que não tem paciência de assistir 16 episódios de 4 horas e quer só ler pra ver como é que é a história. Então, eles têm que focar em deixar tudo entendível pra quem não sabe de nada e pra quem sabe de tudo satisfazer. Entenderam meu ponto? Eu espero que eu tenha sido clara. Preciso de café, gente. Pra fazer essa review é necessário café. Uma parte que claramente foi fanservice, então eu acho que a GD Violet, ela ganhou na vida com isso, é que Things We Lost in the Fire é mencionado na HQ. Isso foi puramente fanservice. Claro que foi uma cena que foi colocada, adicionada. A parte do The Things We Lost in the Fire é de fazer qualquer fã de Ordem Paranormal chorar. Porque a GD Violet, ela conseguiu traumatizar uma geração. O vídeo de Things We Lost in the Fire de O Segredo na Floresta tem mais visualizações do que a música, o clipe oficial. Vocês têm noção da grandeza disso? E agora é canônico, porque a Liz adora essa música. O jeito que eles apresentam os personagens também é muito bom, porque eu achei maravilhoso que o Murilo, atendente, NPC querido, achei só maravilhoso. E eu achei maravilhoso como eles dinamizaram toda a parte de investigação. Ou seja, um e o outro foram pra biblioteca, o outro foi pra casa de não sei quem, os outros 2 foram pro hotel. Então, assim, não foi como foi na... Porque no RPG, o time tem que estar sempre todo junto. A história tem que ser contada do grupo junto.
porque RPG é um jogo para ser jogado com grupos. Aqui não, aqui na HQ não tem essa necessidade de todo mundo estar 100% junto toda hora, porque para uma investigação de verdade isso seria realmente muito inconveniente, seria uma demora, seria uma perda de tempo. Isso é muito bom porque aí a gente já tem tipo umas 3 sessões encurtadas, mas de uma maneira que funciona. Acho que é por isso que a maioria das pessoas começou a reclamar que a HQ tá muito rushada, a HQ acelerou muitas coisas, eu vi reclamações disso, mas é uma coisa que foi necessária, gente. Não dava pra colocar 3 horas de interação numa biblioteca, tá ligado? Não era necessário, não foi uma coisa precisa. Eles tinham que ir lá pra encontrar um documento. Aqui, o César conseguiu encontrar o documento de boa, porque encontrar um documento na vida real não é uma quest. Toda essa acelerada que eles deram nas outras partes, eles deixaram o brilho pro manicômio, eles deixaram todo o brilho pro sanatório, estão ligados? Eles foram no sanatório e eles encontraram várias pistas, eles deram uma boa dica para a ausência do Thiago, que foi o Thiago quebrou algumas costelas, então ele teve que ficar quietinho na sala. Um pouco de tudo, um pouco de como todos os personagens lidaram com tudo isso. A presença de mais zumbis, de mais paranormal dentro do sanatório, de mais pessoas mortas, uma explicação do Joey sobre o porquê ele tem tanto trauma do número 4, porque ele e os amigos dele eram em 4. E aí a gente tem o Thiago saindo do sanatório porque ele tá sendo atraído por alguém ou por alguma coisa e é por isso que ele sumiu. Ele tá sendo chamado pelo Daniel, que meio que tá morto. Então, porque o Daniel tá chamando o Thiago, não faz o mínimo sentido. A gente já começa a ficar preocupado. Todo o sanatório tem essa sensação de urgência, tem esse negócio, essa tensão que é construída ao redor do sanatório. Os quartos dos pacientes são todos divididos em uma página só, mas nenhum tipo de informação fica de fora. E sim, a gente tem a grande batalha, que realmente é a parte do bocão, né, do zumbi que é eletrizado e tal. E como eles lidam com isso. E um pouquinho, e cara, eu achei maravilhoso essa pontinha do César falando das criaturas, como se fosse Pokémon. Ai, tem que ser um ataque de terra, porque aí sim funciona. Então, tipo, a maneira com as quais eles lidam com as criaturas também é muito inteligente, porque não é uma batalha de RPG, tá ligado? Não tem que esperar a vida da criatura cessar. Você tem que dar um ataque e ponto, um ataque que funcione. Você tem que descobrir qual a fraqueza das criaturas. Esse é o ponto dos combates em iniciação, esse é o ponto dos combates de segredo na floresta, descobrir a fraqueza da criatura e atacar. Que é literalmente o jeito que a Ordem explica as coisas para as pessoas. Vocês descobrem as fraquezas das criaturas e aí vocês atacam elas. É bem simples. Na vida real. Em RPG não é assim que funciona. A gente também tem a Aninha e a Lourdete, sim, que são as duas juntas aquela minhoca toda. O Joey encostando na gosma delas e desenhando o símbolo de Santo Berço por aí. A gente sabe por que isso acontece, mas isso só vai ser explicado mesmo na parte 2, porque, como a gente lembra, é a parte 1 essa HQ. A gente também descobre que o Thiago foi atraído para a floresta pelo Daniel Hartman, mas que era um ritual que o próprio Rodolfo, líder dos Assombrados, que é a equipe, né, a gangue rival dos Galdérios Abutres, ali no meio da floresta. E a gente tem um pouco do flashback do Rodolfo, de quando ele foi contratado pelos cientistas para fazer esses serviços mais sujos e foram mostrados ao paranormal, entendeu? Quando eles foram expostos ao paranormal através dos cientistas de Santo Berço e de como o Rodolfo lida com o paranormal de uma maneira geral. Tipo, ele é uma pessoa que está extremamente acostumada a isso, parece que é por diversão, que gosta desse tipo de coisa. Basicamente é mostrado pra nós que o Rodolfo é sim um psicopata. Também é mostrado pra gente que o Rodolfo que provocou o ataque das aranhas porque queria ver o bar da Ivete queimar até o chão. Queria ver que ele queria se vingar, ele meio que apareceu lá pra dar uma última olhada, então a gente já tem aí esse negócio de caramba, foi o Rodolfo que liberou as aranhas, elas não fugiram de lugar nenhum. A apresentação do show dos Galdérios Abutres e a introdução do Arthur pra gente é tudo também, porque ele é introduzido de uma maneira muito divertida, a gente já tem muito da personalidade do Arthur só de ver ele cantando, e o fato dele estar cantando Dragões Metálicos já expande o universo de Ordem Paranormal, porque Dragões Metálicos é uma coisa, a gente sabe que os Dragões Metálicos são uma banda de fachada que, na verdade, luta contra o paranormal junto com a Ordem. Então, tipo, tá tudo conectado, sabe? Isso dá uma sensação de, meu Deus,
o mundo é muito pequeno. Enquanto isso, a gente tem as cenas das aranhas chegando até o bar da Ivete, o que é muito bizarro, porque enquanto a música toca, as aranhas estão chegando e uma delas ataca o Chris, e aí a Liz e o Chris começam a lidar com elas do lado de fora, mas aí o Chris entra e as aranhas entram e todo o bar vê. É uma coisa que fica bem clara. Isso foi mudado, mas eu acho que foi uma mudança para melhor. O Arthur, ele primeiramente estava no bar, as aranhas atacaram o bar e aí ele fala, poxa, eu posso ajudar? Eu conheço a floresta? Eu conheço Carpazinha? Eu vou ser mais útil? A cena da Aracnazita fica cada vez mais impactante todas as vezes que eu releio, porque a luta contra ela é bizarra, é assustadora, você tem aquela sensação de que sim, todo mundo vai morrer e o Chris falece. O falecimento do Chris é ainda pior, porque nós temos o flashback do César, do Chris indo embora, do César falando, mas pai, eu tô com frio, não vai embora, de o César criança, o abandono do Chris bem estruturado. A gente vê que o César não é um garoto chato, revoltado, insuportável. Ele tem os motivos dele para não se dar bem com o Chris. Então, assim, é uma coisa que traz uma profundidade muito maior para os personagens e a cena da morte dele fica muito mais impactante. E visualmente falando, ver as aranhas destroçando ele até o final é uma coisa que me quebrou muito mais do que quebrou no RPG. Porque RPG você imagina muito, você tem que ir com base na narração do Selbit e imaginar o que você consegue. Aqui não, aqui tá desenhado. Aqui você vê o desespero na cara do César, você vê, entendeu? Não tem anestesia aqui. E um ponto importante, o Chris faleceu, o futuro mudou. Nessa página é mostrado pra gente a mudança no futuro e que aquele futuro de fanfic realmente era uma possibilidade e que ele vai se alterando conforme o tempo vai passando. Então fica mais evidente ainda o quanto essa HQ trabalha com probabilidades do futuro, probabilidades do tempo, a espiral do tempo que gira ao redor de todos nós. Eu vou parar o vídeo de review aqui na morte do Chris, porque ainda tem muita coisa para eu falar sobre. E sim, eu estou contando a história da HQ, eu sinto muito, mas é necessário. Não era pro vídeo acabar nessa parte, mas infelizmente eu excluí alguns takes sem querer, limpando meu celular antes de carregar o vídeo, para poder carregar o vídeo, e esse é um dos motivos pelos quais o vídeo não pode ser muito comprido. Mas se você chegou até aqui, dá um like, se inscreve, manda para alguém que você acha que gostaria do meu conteúdo e dê bastante amor. Não esquece de conferir meus cupons na descrição. E é isso, amores, eu vejo vocês no próximo vídeo, ou seja, na próxima parte da review.